Número 5. As mortes no Rapid Creek. Em 21 de maio de 1998, a polícia de Rapid City, Dakota do Sul, foi chamada até o Rapid Creek, logo fora do Parque Nacional Black Hills. Na água estava o corpo sem vida de Benjamin P. Longwolf, de 36 anos. O teste de álcool no sangue mostrou que ele estava bêbado quando se afogou. A polícia concluiu que Longwolf bebeu demais e desmaiou na água. 10 dias depois, o corpo de George E. Hatton Jr., de 56 anos, foi encontrado no Rapid Creek. Como a primeira vítima, Hatton estava bêbado ao se afogar. 6 semanas depois, no dia da independência, o corpo de Alan Ho, 42 anos, foi achado no riacho. Não houve mais afogamentos até dezembro daquele ano. Em 8 de dezembro, Randall E. Tilcrow, de 48 anos, foi encontrado no riacho. No dia seguinte, o corpo de Lauren J. Tubolis, de 33 anos, foi retirado do riacho. 6 meses depois, em 29 de maio de 1999, o corpo de um quarto homem, Dirk R. Bartlin, de 44 anos, foi encontrado no riacho. Em 7 de junho, o corpo de Arthur J. Chamberlain, de 45 anos, foi encontrado no riacho. Finalmente, o corpo de Timothy Bull Bear Sr., de 49 anos, foi encontrado de bruços no riacho em 8 de julho. A polícia não sabia se os 8 homens em situação de rua foram vítimas de crime ou se eram apenas 8 acidentes distintos. Não havia sinais de luta. Todos estavam embriagados ao se afogarem. É possível que tenham dormido bêbados perto do riacho e não perceberam quando a água subiu. Quais as chances de 8 homens em situação de rua, 6 nativos americanos, se afogarem em 16 meses na mesma região? Grupos locais de defesa veem coincidências nas mortes e questionam se foram devidamente investigadas, já que as vítimas eram pessoas em situação de rua, em sua maioria nativas. Eles acreditam que o assassino, ou assassinos, empurrou os homens para dentro da água quando estavam inconscientes, ou forçou os homens a entrarem no rio e depois ficou assistindo eles se afogarem. Sobre quem pode ser responsável pelos assassinatos, não faltam teorias. Algumas das teorias incluem um supremacista branco, outro homem sem teto, um policial e até mesmo um culto satânico. Mas, novamente, são apenas teorias. E o caso dos 8 homens mortos no riacho ainda é um mistério. Número 4. Assassino do Vale. Em 24 de setembro de 1978, Kathy Milliken, 26 anos, visitava uma reserva de áreas úmidas em New London, Nova Hampshire, para observar pássaros. Sem voltar à noite, sua família comunicou o desaparecimento dela. O corpo dela foi achado no dia seguinte, perto do local onde foi vista pela última vez, fotografando pássaros. Ela foi estuprada e esfaqueada mais de 20 vezes. A próxima suposta vítima foi Mary Elizabeth Critchley, de 37 anos. Ela foi vista pela última vez pegando carona perto de Framingham, Massachusetts. Ela estava indo para Waterbury, Vermont, mas nunca chegou lá. O corpo dela foi encontrado em uma área arborizada em 9 de agosto de 1981, em Unity, New Hampshire. Devido à decomposição, o legista não pôde determinar a causa, que permanece desconhecida. A polícia não pode confirmar se Critchley é vítima do assassino do Vale. Depois disso, o assassino silenciou, enquanto outro assassino em série rondava na área. Entre 1979 e 1983, um homem chamado Gary Lee Schaefer assassinou 3 meninas em Springfield, Vermont. Ele foi condenado de 30 anos à prisão perpétua em janeiro de 1984. Depois que Schaefer foi enviado para a prisão, o assassino do Vale começou a caçar novamente. Em 30 de maio de 1984, Bernice Cut Kutemarsh, 17 anos, pegava carona de Claremont, New Hampshire, para Newport para ver o namorado. Seus restos esqueléticos foram encontrados 2 anos depois, em 19 de abril de 1986, perto de Newport. Marcas nos ossos indicavam provável morte por facadas.
Em seguida, em 22 de julho de 1984, Ellen Ruth Fried, de 26 anos, estava falando em um telefone público do lado de fora de uma loja em Claremont. O carro dela foi achado pouco depois, mas seus restos só apareceram um ano depois. Em 19 de setembro de 1985, perto do rio Sugar, em Newport, próximo de onde os restos de Bernice Kraut de Kutmarsh seriam localizados no ano seguinte. O legista concluiu que Fried provavelmente foi morta a facadas e havia indícios de agressão sexual. Na manhã de 10 de julho de 1985, Eva Morris foi trabalhar em Charleston, New Hampshire, mas ao chegar, avisou ao chefe que estava doente e voltaria para casa. Eva Morris foi vista pela última vez por um motorista que a pegou enquanto ela pedia carona e a deixou perto de Claremont. Lenhadores acharam seus ossos 10 meses depois em Unity, New Hampshire. O crânio dela tinha marcas de faca, então a morte foi registrada como esfaqueamento. Em 26 de abril de 1986, Linda Moore, de 36 anos, de Saxton River, New Hampshire, estava sozinha em casa. O marido dela chegou do trabalho e encontrou Linda assassinada na cozinha. Ela foi esfaqueada mais de 30 vezes. Depois de matar Moore, o assassino ficou inativo pelo resto do ano, mas então atacou novamente em 10 de janeiro de 1987. Naquele dia, Barbara Agnew, 36 anos, esquiava perto de Windhall, Vermont, e depois foi para sua casa em Norwich, Vermont. Seus restos congelados foram achados quase 2 meses depois, próximos a Heartland, Vermont. Ela foi esfaqueada várias vezes no pescoço e abdômen inferior. Houve um último ataque e ele aconteceu em 6 de agosto de 1988. Jane Borowski tinha 22 anos e estava grávida de 7 meses. Naquele dia, ela estava em seu carro no estacionamento de uma loja ao sul de Keene, New Hampshire. Um homem se aproximou e, sem avisar, a puxou para fora do carro. Ao reagir, o homem sacou uma faca. Quando Borowski perguntou o motivo do ataque, ele respondeu: "Você bateu na minha namorada." Borowski jurou que não fez isso, e o homem respondeu: "Esse carro não é de Massachusetts?" Borowski negou e destacou que o carro tinha placa de New Hampshire. O homem, confuso, virou-se como se fosse sair, mas avançou contra Borowski e esfaqueou a mulher grávida de 7 meses. Incrivelmente, apesar de ter sido esfaqueada 27 vezes, tanto Borowski quanto o bebê sobreviveram. Ela teve uma filha 2 meses depois, que desenvolveu paralisia cerebral leve. Borowski viu o homem fugir em um jipe e conseguiu ver os 3 primeiros caracteres da placa. Ela descreveu seu agressor e o retrato falado foi divulgado, mas, infelizmente, as informações de Borowski não resultaram em prisão. Em 10 anos, o assassino matou ao menos 6 mulheres. Muitas foram esfaqueadas na cabeça, pescoço e abdômen inferior. Há vários suspeitos, mas o principal é um homem chamado Michael Nicolo. Michael tinha histórico de violência e assassinato. Quando serviu na Guerra do Vietnã, ele e outros 7 foram acusados de matar 30 civis. Ele ficou 6 meses no presídio militar antes das acusações contra ele e os outros serem retiradas. Além de possíveis atrocidades na guerra, Michael também foi um marido abusivo. Em 1988, sua esposa, Michelle Nicolo, de 22 anos, o deixou algumas vezes, mas em novembro eles já estavam juntos novamente. Então, sem aviso, Michael, Michelle e seus 2 filhos desapareceram. Quando a mãe de Michelle visitou a casa da família em dezembro, encontrou a árvore de Natal montada, presentes debaixo da árvore e comida na cozinha, mas ninguém da família estava lá. A mãe de Michelle contratou um detetive que rastreou Michael e os 2 filhos até a Flórida, mas Michelle não estava com eles. Ao receber a ligação do detetive, Michael negou conhecer Michelle e depois afirmou que ela fugiu com um traficante colombiano. Após a ligação, Michael e sua esposa, Eileen Nicolo, mudaram-se para a Geórgia. Em novembro de 2004, Michael e Eileen tiveram uma discussão e Michael acabou atropelando Eileen com seu carro.
Ela sobreviveu ao ataque e foi morar com sua irmã na Flórida. Na véspera de Ano Novo de 2004, Michael foi à casa da irmã de Aileen. A filha de Aileen, Tara Bowman, de 22 anos, também estava na casa. Michael e Aileen discutiram e a polícia foi chamada. Quando a polícia chegou à casa, Michael apontou uma arma de cano longo para eles e fechou a porta do quarto com Aileen e Tara ainda dentro do cômodo. Os policiais ouviram 2 tiros e saíram da casa até a chegada do reforço. Após breve impasse, Michael atirou em si e morreu no local. Aileen morreu no quarto e sua filha, levada ao hospital, também faleceu pouco depois. Michael Nicolo é suspeito dos assassinatos do Vale porque, à época dos crimes, morava perto de onde as mulheres desapareceram. Michael também era conhecido por frequentar a região, pois sua primeira esposa, nunca encontrada, tinha parentes lá. Ele também tinha um Jeep, igual ao veículo em que a única sobrevivente viu o homem entrar e sair dirigindo. Além de ser o principal suspeito dos assassinatos no Vale, Michael Nicolo também é um dos principais suspeitos nos crimes da Colonial Parkway. Entre 1986 e 1989, 4 casais foram assassinados ou desapareceram. Se for assim, Michael Nicolo é responsável por ao menos 18 assassinatos nos Estados Unidos e por pelo menos outras 30 mortes na Guerra do Vietnã. Mas, infelizmente, não há evidências físicas ligando ele aos assassinatos no Vale e o caso segue sem solução. Número 3. O assassino da I-70. 8 de abril de 1992 era uma quarta-feira e Robin Fuldower, de 26 anos, trabalhava sozinho em uma loja Payless Shoe Source, em Indianápolis, Indiana. Entre 1H30 e 2H, um homem entrou na loja e obrigou Robin Fuldower a ir ao depósito. Ele a obrigou a ajoelhar e atirou uma vez na parte de trás da cabeça dela, em estilo de execução. Após atirar nela, ele pegou o dinheiro do caixa e saiu. 3 dias depois, cerca de 1.080 quilômetros a oeste de Indianápolis, perto da rodovia interestadual 70, o assassino atacou de novo. Patricia Meggers, 26 anos, trabalhava na loja de noivas que possuía em Wichita, Kansas, com sua funcionária Patricia Smith, de 23 anos. Como a primeira vítima, ambas foram baleadas na cabeça e achadas nos fundos da loja. 16 dias depois, em 27 de abril, Michael McCowan foi baleado uma vez na parte de trás da cabeça em uma loja de cerâmica em Terre Haute, Indiana, também na rodovia I-70. 6 dias depois, o assassino estava em St. Charles, Missouri, que fica entre Indianápolis e Wichita, na rodovia I-70. Ele entrou em uma loja de botas e atirou em Nancy Kitzmiller, de 24 anos, que trabalhava sozinha. Assim como as outras vítimas, ela foi baleada uma vez na parte de trás da cabeça e seu corpo foi encontrado na sala dos fundos. Em 7 de maio, 29 dias após o primeiro assassinato em Indianápolis, o assassino fez sua última vítima confirmada. Sarah Blessing, 37 anos, trabalhava em uma locadora de vídeos em Raytown, Missouri, na I-70. Ela foi achada na sala dos fundos com um tiro na parte de trás da cabeça. Após o assassinato de Blessing, os ataques a tiros na I-70 chegaram ao fim. Apesar dos assassinatos em 3 estados, a polícia sabia que todos estavam ligados. Além de todos os ataques a tiros ocorrerem em cidades na I-70 ou próximas, as vítimas foram baleadas uma vez na nuca enquanto trabalhavam e achadas nos fundos da loja. Além disso, todas as vítimas do sexo feminino eram parecidas. Elas eram todas pequenas e tinham cabelo escuro. A única vítima diferente foi Michael McCowan, por ser homem. A polícia acredita que o assassino o escolheu por engano, e esse erro pode indicar como ele selecionava suas vítimas. A polícia suspeita que ele observava suas vítimas antes e as vigiava de longe. McCowan tinha cabelo castanho comprido, que usava preso em um rabo de cavalo, e de longe ele podia parecer uma mulher. Embora o assassino tenha escolhido um perfil de mulher, não houve abuso sexual em nenhuma vítima.
Algum dinheiro foi roubado dos caixas, mas a polícia acha que isso foi apenas incidental e o principal objetivo do autor era o assassinato. O que une com certeza os 6 assassinatos é que todas as balas foram disparadas pela mesma arma. Todas as balas eram da marca CCI, calibre 22, de chumbo revestido de cobre, e provavelmente foram disparadas de uma Intertech Scorpion ou de uma Irma Work modelo ET-22. Como os assassinatos ocorreram de dia em áreas comerciais, testemunhas viram o atirador. Ele foi descrito como um homem branco, com idade entre 22 e 32 anos. Ele era magro, tinha cerca de 1,70 a 1,75 de altura, cabelo loiro escuro ou avermelhado e às vezes barba por fazer. Algumas pessoas das forças de segurança não acreditam que o atirador tenha parado de matar depois de sua onda de crimes na primavera de 1992. Eles acham que ele também é responsável por vários tiroteios no Texas em 1993 e 1994. Em 25 de setembro de 1993, Marianne Glasscock trabalhava sozinha em uma loja de antiguidades em Fort Worth. Ela foi encontrada naquela tarde, executada com um tiro. Pouco mais de um mês depois, em 1º de novembro de 1993, Amy Vest, de 22 anos, levou um tiro na cabeça. Na época, ela trabalhava sozinha em uma loja de roupas de dança. Então, em 15 de janeiro de 1994, Vicky Webb, de 35 anos, estava trabalhando sozinha em uma loja de presentes em Houston, Texas. Um homem magro, com cerca de 1,72 m de altura e cabelos claros, entrou na loja. O homem falou com ela por alguns minutos e disse que sua sobrinha gostaria da loja. Ele pediu a Webb para ver uma armação de cobre e quando ela se virou para pegar, ele sacou uma arma e atirou em sua nuca. Incrivelmente, Webb não estava morta nem inconsciente, mas fingiu que estava morta para salvar a própria vida. O homem andou pela loja, chegou até a sair por alguns minutos e depois voltou. Ele arrastou Webb atrás do balcão, apontou a arma em sua cabeça e puxou o gatilho de novo. Mas nada aconteceu. A arma falhou e isso fez o atirador rir. Ele ouviu um barulho no escritório da imobiliária ao lado e fugiu. 15 minutos depois, 2 clientes acharam Webb na loja e ligaram para o 911. Webb sobreviveu ao tiro, pois sua coluna vertebral é anormalmente grande e a bala ficou presa entre a 2ª e 3ª vértebra na base da cabeça. Depois de alguns meses de terapia, ela também aprendeu a andar novamente. As pessoas acreditam que os assassinatos estão ligados porque as 3 vítimas no Texas eram mulheres de cabelo escuro que trabalhavam no varejo. Em segundo lugar, Fort Worth, Arlington e Houston estão na Interestadual 35 ao sul de Wichita, Kansas, onde ocorreu o 2º assassinato. Bem perto de Wichita fica Salina, Kansas, que é onde a I-35 e a I-70 se conectam. A diferença entre o primeiro grupo de assassinatos e os do Texas é o uso de armas diferentes. O assassino usou balas calibre 22 nos 3 tiroteios, indicando que pode ter apenas trocado de arma. Quando a polícia mostrou a Webb o retrato falado do suspeito do tiroteio na Pinto 70, ela disse que parecia ser o mesmo homem que atirou nela. Infelizmente, a polícia não sabe quem é o homem, e ele pode estar à solta. Se ele estiver vivo hoje, deve ter na faixa dos 55 anos. Número 2. Jack, o açougueiro. Belize é um pequeno país na América Central, localizado entre o México e a Guatemala, e abriga um assustador serial killer, não identificado, conhecido como Jack, o açougueiro. Sherry Lee Nicholas, de 13 anos, foi a primeira garota a desaparecer, sumindo a caminho da escola na cidade de Belize, em 8 de setembro de 1998. Um mês depois, em 7 de outubro de 1998, uma menina de 9 anos, chamada Jay Blades, desapareceu na cidade de Belize. 2 dias após Jay desaparecer, o corpo de uma menina foi achado em uma poça d'água. Ela foi estuprada e esfaqueada mais de 40 vezes. O corpo era de Sherry Lee Nicholas,
mas usava as roupas em que Jay Blades sumiu. 6 meses depois, encontraram o crânio e alguns ossos de Jay. Perto de seus restos mortais estavam materiais escolares de Sherry Lee. Em 22 de março de 1999, Jackie Malik, de 12 anos, foi dada como desaparecida quando não voltou para a aula depois do recreio da manhã. Seu corpo foi encontrado 2 dias depois. Foi esfaqueada várias vezes e teve a mão esquerda decepada. Nesse momento, o povo de Cidade de Belize entrou em pânico e foi imposto toque de recolher. A irmã de Jackie contou à polícia que Michael Williams, um mecânico de 40 anos, ofereceu carona para ela e Jackie até a escola no dia do sequestro, mas elas recusaram. A polícia entrevistou amigos e familiares de Williams, e uma mulher o acusou de molestar sua filha, levando à sua prisão. Em 10 de junho, enquanto Williams estava preso, outra garota foi sequestrada. O corpo de Erica Wells, 9 anos, foi achado 3 semanas depois em uma pedreira. Os urubus comeram quase todo o corpo dela, impossibilitando determinar a causa da morte. Finalmente, em 15 de fevereiro de 2000, Naomi Hernandes, de 14 anos, desapareceu enquanto fazia um favor para sua avó. O corpo dela foi achado 2 semanas depois, boiando no rio Belize. Assim como outras vítimas, ela foi esfaqueada diversas vezes e sofreu abuso sexual. O braço esquerdo dela também foi decepado. Por algum motivo, os assassinatos cessaram e o paradeiro de Jack, o açougueiro, permanece desconhecido. O número oficial de vítimas de Jack, o açougueiro, é de 5 garotas em menos de 16 meses. A polícia suspeita que o assassino perseguiu algumas vítimas antes do sequestro. Pelo menos 2 vítimas eram pobres, mas antes do sequestro foram vistas com frutas caras e roupas novas, sem que se saiba como conseguiram isso. Jack, o açougueiro, foi o primeiro serial killer de Belize, e a polícia não estava preparada para investigar esses crimes. A ajuda internacional chegou depois, mas apesar do apoio do FBI e da Scotland Yard, o assassino não foi preso e o caso das 5 meninas segue arquivado. Número 1. O assassino das babás. Um dos casos mais chocantes e não resolvidos de serial killers nos Estados Unidos começou em 15 de fevereiro de 1976. Numa tarde de domingo, Mark Stebbins, de 12 anos, estava na Legião Americana em Ferndale, Michigan, região metropolitana de Detroit. Ele ligou para a mãe e avisou que ia para casa ver TV. Quando começou a escurecer, a mãe de Mark ficou preocupada porque ele não chegou em casa, então ela chamou a polícia. O corpo de Mark foi achado 4 dias depois, perto de um shopping center. Ele foi sufocado até a morte. O legista afirmou que Mark estava morto há cerca de 36 horas ao ser encontrado, indicando que o assassino o manteve em cativeiro por dias antes de matá-lo. Durante o cativeiro, Mark foi alimentado, lavado e suas roupas foram lavadas e passadas. Ele também estava amarrado com corda e foi estuprado. O caso ficou sem solução pelo resto do ano, e então houve outro assassinato. 3 dias antes do Natal de 1976, Jill Robinson, de 12 anos, de Royal Oak, que também fica na região metropolitana de Detroit, teve uma discussão com sua mãe sobre o preparo do jantar. Jill decidiu que ia fugir de casa, então ela arrumou algumas de suas coisas, saiu de bicicleta e depois desapareceu. O presente de Natal de Jill permaneceu intocado sob a árvore enquanto sua família a buscava. No dia após o Natal, seu corpo foi achado em uma vala próxima à rodovia. O topo do crânio dela foi destruído por um tiro de espingarda. Ela foi morta poucas horas antes, no local onde acharam seu corpo. Como Mark, ela foi lavada e alimentada, mas diferente dele, não sofreu abuso sexual. Uma semana após seu corpo ser encontrado, Christine Mihalik, de 10 anos, desapareceu após comprar uma revista em Berkeley, Michigan. O corpo dela foi achado 19 dias depois em uma vala coberta de neve em Franklin Village. O corpo dela estava lá há só 24 horas. Ela foi sufocada até a morte, sem sinais de agressão sexual.
Os 3 assassinatos ocorreram no condado de Oakland, deixando os moradores apavorados. A maioria dos pais não tirava os filhos de vista. Infelizmente, o assassino que foi apelidado de Babysitter Killer pela imprensa conseguiu fazer mais uma vítima. Em 16 de março de 1977, Timothy King, de 11 anos, desapareceu após sair de uma farmácia a 3 quarteirões de sua casa em Birmingham, Michigan. Antes de sumir, Timothy foi visto falando com um homem de cabelos desgrenhados que dirigia um AMC Gremlin azul com faixa branca na lateral. Durante o desaparecimento de Timothy, seus pais foram ao noticiário pedir por seu retorno. Prometeram que, se ele voltasse para casa, ganharia sua comida favorita, Kentucky Fried Chicken. Infelizmente, Timothy nunca voltaria para casa. O corpo dele foi achado na noite de 22 de março, numa vala em Livônia. Ele havia sido sufocado e, assim como a única outra vítima do sexo masculino, havia sido abusado sexualmente. Como as outras vítimas, Timothy foi lavado e suas roupas estavam limpas e passadas. No estômago dele havia frango frito, sugerindo que o assassino babá acompanhou a cobertura do sequestro no noticiário. De repente, os assassinatos cessaram. Em 13 meses, o assassino babá sequestrou 4 crianças, manteve-as em cativeiro por dias e depois as matou. Pelos de animal branco nos 4 corpos indicam que uma só pessoa cometeu todos os assassinatos. Segundo a mídia local, havia centenas de suspeitos, mas só alguns pareciam promissores. Um dos principais suspeitos é Art Sloan, pedófilo condenado que vivia na área quando as crianças sumiram. No carro dele, que era um Bonneville de 1966, a polícia encontrou fios de cabelo com o mesmo DNA mitocondrial de alguns fios encontrados nos corpos dos 2 meninos assassinados, mas não das meninas. Uma correspondência de DNA mitocondrial indica que o cabelo é do assassino ou de um parente materno. O cabelo não é de Sloan, então a polícia suspeita que ele emprestou o carro para um amigo pedófilo que pode estar envolvido nos assassinatos. Outro suspeito no caso é o pedófilo condenado Chris Bush. Bush não foi interrogado sobre os assassinatos porque se suicidou com um tiro na cabeça em novembro de 1978. Na casa dele, a polícia achou cordas ensanguentadas e um desenho de um jovem amarrado de maneira sexualizada. A polícia e a família de Mark Stebbins logo notaram as semelhanças entre o desenho e Mark. As cordas foram perdidas antes da análise, então não se sabe se Bush participou dos assassinatos. O terceiro suspeito nos assassinatos era, na verdade, vítima de Chris Bush. Quando adolescente, James Vincent Gunnels foi estuprado várias vezes por Bush, que foi condenado por isso. A polícia encontrou DNA mitocondrial compatível com o de Gunnels no suéter da terceira vítima, Christine Mihalik. A polícia não acha que Gunnels seja o assassino, mas acredita que ele pode ter ajudado o criminoso. Gunnels realizou 2 testes de polígrafo sobre os assassinatos das babás. Ele tentou trapacear no primeiro teste e falhou no segundo. Apesar de falhar no polígrafo, Gunnels negou o envolvimento nos assassinatos. O último suspeito é Theodore Lamborghini, que vivia na região metropolitana de Detroit durante os assassinatos. Enquanto morava na região, ele participava de uma rede de pedofilia em Detroit. Em 2007, Lamborghini foi preso por envolvimento na rede de pedofilia, que esteve ativa nas décadas de 70 e 80, e ele fez um teste de polígrafo sobre os assassinatos das babás. E ele acabou falhando miseravelmente no teste. Antes de ser julgado por envolvimento na rede de pedofilia, ele teve uma escolha a fazer. Ele poderia fazer um segundo teste do polígrafo sobre os assassinatos das babás e pegar 15 anos de prisão, ou recusar e receber a pena máxima pelos crimes sexuais, com várias prisões perpétuas. Suspeitamente, Lamborghini escolheu as sentenças de prisão perpétua e nunca precisou fazer um segundo teste do polígrafo. Lamborghini está atualmente encarcerado e provavelmente vai morrer na prisão. As famílias das 4 crianças mortas aguardam que o verdadeiro assassino ou alguém que possa identificá-lo apareça e lhes traga alguma paz.
Obrigado por assistir ao vídeo desta semana. Espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Publicamos um novo vídeo todo domingo. E claro, obrigado a todos que já são inscritos. Todos vocês são pessoas incríveis. Se você quiser assistir a outro vídeo sobre assassinos em série, por favor, clique em um dos vídeos que estão aparecendo na tela agora. Para saber mais sobre o assassino da Colonial Parkway citado na 4ª posição, clique no vídeo 5 casos não resolvidos de assassinos em série que caçavam casais. Mas é só isso por esta semana. Mais uma vez, obrigado por assistir.